Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos falar neste vídeo sobre o Sampaoli. O Sampaoli é o novo técnico do Flamengo. É um técnico que, para alguns, já deveria ter treinado o Flamengo já há um bom tempo, né? Já houve namoro do rubro-negro com o Sampaoli no passado. Chega agora para comandar um barco que, de certa forma, está aí à deriva, né? Em virtude, sobretudo, da gestão pouco profissional dos seus dirigentes, né? Muito menos dos seus técnicos do que dos seus dirigentes. Mas o fato é que o Sampaoli agrada a muita gente, né? É um técnico, de fato, com um perfil muito amplo, né? É um técnico que estuda muito futebol, um grande conhecedor de futebol, um dos maiores conhecedores de futebol que temos aqui dentro dos técnicos da América do Sul. É um dos maiores. É um cara que é fascinado pelo trabalho, é viciado em trabalho, muito, né? Que na maior parte das vezes em que o seu comando em alguma equipe resultou em algo muito positivo, isso ocorreu em virtude dele conseguir contaminar, né, o ambiente com o seu profissionalismo, com o seu trabalho, com a sua disposição, com a sua vontade, com a sua entrega, né, à equipe que ele estava comandando. Esperemos que também seja assim com o Flamengo. Quero tocar em algumas características do Sampaoli. Você já deve ter ouvido, né, ou visto muita coisa sobre isso, mas eu quero tocar em alguns assuntos aqui. Certamente aqui nesse canal você vai ouvir de mim coisas que talvez você não tenha ouvido de outros, né? Eu tenho um conhecimento sobre o trabalho do Sampaoli que não se resume apenas a falar taticamente do técnico, né? Mas de outros assuntos também. De qualquer maneira, eu quero que esse vídeo não seja muito longo, né? Eu espero que você já chegue deixando o like aí. Aproveito também para falar para você que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, que é um caso de aposta importante, né? Muito importante, chegou aqui no mercado nacional de apostas para democratizar o acesso às apostas esportivas. Você pode depositar apenas R$1 e já começar a fazer a sua fezinha. Você pode depositar e sacar via Pix na PagBet. Ou seja, essa dica é para você que curte uma aposta esportiva. E se você curte, por que não curtir a PagBet também, né? É uma casa de aposta que tem ali cotas muito altas, muito altas. Assim, o cadastro é simples, sem burocracia. O recebimento ali dos seus lucros também, sem nenhuma burocracia, imediatamente, via Pix. Você deposita via Pix, também saca via Pix, qualquer valor, gente. Qualquer valor, a qualquer momento. E o mais importante, acho que esse ponto é muito importante, né? O atendimento é humanizado durante 24 horas por dia na PagBet. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar nessa casa de aposta. E de quebra você vai dar uma força aqui para o trabalho do Josa Novales. Tá bom, gente? Muito obrigado. Falemos então sobre o Sampaoli. Bom, o técnico Sampaoli teve trabalhos aqui no Brasil, no Atlético Mineiro e no Santos. Foi um trabalho colossal no Santos, absurdo. Naquele que para mim foi um dos melhores momentos da carreira do Sampaoli. E acho que isso não se repetiu tanto quando ele esteve à frente do Galo, porque no Galo ele não bancou algumas questões que ele bancava lá no Peixe, na Vila, né? Que acham que foi em virtude, sobretudo de enfrentar certos problemas que o Sampaoli deu tão certo no Santos e de repente não deu tão certo assim no Galo. Embora a gente não possa falar também, a gente não possa falar que ele fracassou no Galo, não fracassou. Mas a expectativa depositada nele naquele momento era muito maior, né? Esperava-se, em virtude daquela expectativa, um resultado muito maior. Então, não foi mal, mas poderia ter ido muito melhor no Galo. E na minha opinião, no Galo ele não foi bem por causa de um probleminha em especial que a equipe dele cometia e que a gente não via no Santos, né? O fato da equipe do Galo levar muitos gols no contragolpe, né? Bem, o São Paulo chega no Flamengo que certamente em algum momento vai precisar aí de alguns jogadores, né? De alguns reforços. Mas a primeira fala do Sampaoli é de que ele não quer reforços. E isso é muito importante, porque isso vai ao encontro de algo neste técnico argentino que é muito importante da carreira dele. Ele sempre foi, sobretudo ali no começo, um construtor de jogador. Ele não era aquele técnico no passado que pedia necessariamente reforços. Ele era o técnico que olhava para os jogadores do elenco e pensava em construir esses jogadores. Ele olhava para o jogador e falava, bom, eu quero que esse jogador aqui desempenhe em campo algumas ações muito importantes para o jogo da minha equipe. Então, quando ele percebia que não tinha aquelas ações, né, aquelas características, né, aquelas funções desempenhadas em alguns jogadores, né, ele não pedia necessariamente reforços. Ele construía essa capacidade em alguns jogadores. Ele era muito paciente para confeccionar o jogador, né, para fazer com que ele tivesse algumas características importantes ali para que a equipe pudesse utilizá-las dentro de campo. Então, este para mim foi o grande ponto da carreira do Sampaoli. Para mim foi um dos
Uma das razões pelas quais ele se transformou num grande técnico de futebol. Foi assim no Chile, né? Foi assim em Laú de Chile, foi assim também na seleção chilena. Foi assim também em outros bons trabalhos do Jorge Sampaoli, né? Quando ele pensava o jogador como alguém que poderia melhorar, independente da idade do atleta, o Sampaoli sempre olhava para esse atleta como alguém que poderia ter, sim, uma evolução, poderia ganhar construção, e ele se preocupava diretamente com isso aí. Quando ele fala que inicialmente ele não quer reforços do Flamengo, isso é muito importante porque ele pode, na verdade, voltar a ser esse técnico construtor de ações, né, de funções importantes para o jogo da equipe nos jogadores que ele já tem no elenco do Flamengo. A gente precisa combinar que o elenco do Flamengo é muito bom, tem uma altíssima qualidade. Agora também precisamos combinar que tem jogadores ali que talvez não estejam muito compromissados, que talvez falte ali um outro jogador para algumas posições na equipe, como por exemplo a lateral direita. Mas eu acho, por exemplo, que aquele setor do Flamengo, a lateral direita, talvez seja ali. Os jogadores que estão ali, como Varela, pode por exemplo, pode se beneficiar demais, porque é um setor muito falho, e acho que ali o São Paulo vai cuidar muito de trabalhar aquele setor ali do Flamengo, ou seja, melhorando os jogadores que estão ali na equipe, que estão no elenco do Flamengo. Eu vejo, por exemplo, ali que o Filipe Luís pode ser um jogador para ganhar uma certa relevância com o Sampaoli, né? Em virtude de ser um jogador extremamente inteligente. Jogadores inteligentes também são importantes para o Sampaoli, né? Porque o jogador tem que pensar o jogo o tempo inteiro. Não é aquele jogo só de velocidade em que você quer acelerar, quer fazer com que a bola chegue imediatamente à área do adversário. Não é isso. Com o Sampaoli não é esse tipo de coisa, não. Deixando claro, o Sampaoli é adepto do jogo de posição, mas é um jogo de posição aí que também tende, na verdade, a olhar muito para o jogador, para as características do jogador, tende a entender o que é o jogador, né, e se atenuar, né, enquanto característica do jogo, se for o caso, em virtude dos jogadores que estão no elenco. Ou seja, é um técnico adepto sim no jogo de posição, mas ele também tende a se adaptar muito à qualidade do elenco que ele tem, às características dos jogadores que ele tem no elenco num primeiro momento, e no segundo momento, quando realmente está com a cabeça boa, ele tem uma tendência a puxar esses jogadores para esse jogo de posição mais tradicional. Ou seja, no primeiro momento, o São Paulo tem uma tendência a fazer concessões aos atletas que ele recebe no elenco. No segundo momento, ele começa a fazer um trabalho para fazer com que esses atletas ganhem essas características. E quando isso acontecer, aí o jogo de posição do Flamengo pode virar algo muito mais marcado, muito mais visível aos olhos de todos do que a gente vai ver inicialmente com este Flamengo do Jorge Sampaoli. Tá bom, gente? Então, eu diria para vocês que estamos falando de um grande técnico de futebol do ponto de vista do conhecimento desse esporte, do ponto de vista também das ideias futebolísticas, e é um técnico também que, ao contrário do que alguns pensam, ele é muito fascinado, como um grande biocista que ao contrário do que muita gente pensa, ele é muito fascinado com algo muito importante que pouco se fala, com a defesa muito bem ajustada. Se ele tem conseguido isso na carreira ultimamente, é uma outra questão, mas essa é uma grande preocupação do Sampaoli. O São Paulo é aquele tipo de técnico que acha que o melhor para um time é ter um bom equilíbrio entre defesa e ataque. Tudo bem que o ataque pode até fazer, a defesa pode até levar gols, mas desde que o time faça muitos. O que ele não quer é que tenha aí um saldo negativo, muito negativo, defensivamente falando, né? A ideia do São Paulo nesse sentido é fazer o quê? É fazer com que a equipe marque muito, gente, com a bola. Então, ter a posse de bola para a equipe do São Paulo é importante por quê? Porque a equipe vai marcar também tendo a bola. A ideia da marcação passa muito por você sufocar o adversário, né? Passa muito para você não deixar essa bola com o adversário. Passa muito para você não deixar esse adversário pensar. Então, na verdade, a gente está falando de uma equipe que vai se defender atacando. A ideia é, eu vou atacar o tempo inteiro, enquanto eu ataco, eu também me defendo. Defensivamente falando, a equipe do Flamengo ela vai se comportar muito ofensivamente, inclusive em algumas situações subindo bastante a sua primeira linha defensiva. Estamos falando, por exemplo, de pelo menos um zagueiro ali sendo aquele cara que vai até o meio de campo e vai ficar muito com a bola em algumas situações de criação ali para chamar bastante a atenção ali dos marcadores adversários e permitir uma movimentação ali dos atacantes um pouco mais à frente. Então, um zagueiro que saiba portar muito bem essa bola, tenha segurança com essa bola, tem a qualidade nessa posse de bola, esse zagueiro vai ser muito útil para a equipe do Flamengo. Pode ser, por exemplo, um Rodrigo Caio recuperado ou outro zagueiro ali do elenco. Mas esse jogador é importante. Por quê? Porque ele precisa servir como atração, né? Atrair os
marcadores adversários para abrir essas equipes fechadas, e contra o Flamengo, boa parte das equipes vai jogar dessa maneira, de forma fechada, né? Então eu atraio a marcação ali da equipe adversária para esse zagueiro, enquanto eles chegam, esses jogadores chegam, esse zagueiro faz esse passe em profundidade, por elevação, ou então solta essa bola um pouco mais à frente para que um outro jogador dê sequência ali ao ataque. Enquanto isso, à frente a gente vai ter alguns jogadores tentando sair fazendo a diagonal, saindo um pouco ali, sobretudo do lado do campo e indo para dentro, né? Para quê? Para você mexer com a movimentação também da zaga. E enquanto isso, você vai ter pelo menos um zagueiro, mas especialmente um jogador de lado de campo ali, um ponteiro, né, um extremo, que vai sempre ficar ali posicionado, mais ou menos esperando a situação para atacar o espaço por fora, né, para tentar ir ao fundo do campo, e isso também gera ali uma desconcentração muito grande, né, dinamita completamente ali a perspectiva da zaga das equipes adversárias. Então essa é uma maneira de quebrar, por exemplo, essa linha defensiva. É muito importante esse trabalho da equipe do Sampaoli, e também vai ser muito importante o trabalho do Flamengo lá no terço final. Isso aí explica muito sobre o sucesso do Sampaoli nos últimos tempos aí, ou também sobre alguns trabalhos que a gente pode chamar de decepcionantes. A qualidade do jogo no terço final. A qualidade desse jogo vai dizer muito sobre o sucesso do Flamengo ou não. Por quê? Porque, veja, é muito importante que esse Flamengo tenha variações, que esse Flamengo tenha muitas jogadas ali, que esse Flamengo saiba mesmo, né, furar o bloqueio defensivo. E importa muito mais ainda que a equipe consiga fazer isso, né? Até mesmo sem tanta dificuldade assim. Ou seja, quando a equipe chegar ao terço final, quanto mais tempo ela demorar, por exemplo, para furar esse bloqueio defensivo, mais um problema pode acontecer, que é o problema de perder essa bola. Por quê? Porque quanto mais a equipe fica com a bola no terço final, mais o jogador fica com a bola no terço final, trabalhando, tentando tramar, passando para lá, para cá, tal, tentando furar esse bloqueio sem muitas ideias, mais os jogadores que estão ali à frente, né, fazendo esse trabalho, vão se comportar como atacantes. Então é o meio-campista que se comporta como atacante, a ideia é do jogo ofensivo, construtivo, tal, tentando chegar à marcação do gol. É o atacante também se comportando assim, é o volante que também vai se comportar desse jeito, de repente um lateral também que vai se comportar desse jeito, né? Ou seja, a percepção do jogador naquele terço final é a percepção de que ele está ali para construir o jogo, para atacar a equipe adversária e para fazer o gol. Quanto mais a equipe demora para fazer esse gol, mais essa percepção desse jogador acaba sendo uma armadilha para esse próprio jogador. Ele acaba se vendo como atacante, e isso pode dificultar psicologicamente esse jogador, que ele pratique o ataque a bola, pratique o ataque à equipe adversária, né, para tentar recuperar essa bola, se essa bola for perdida naquele setor. Então esse pressing, essa pressão ali pós-perda, ela precisa ser muito eficiente no time do Sampaoli. Ela precisa ter muito sucesso. Né? Por quê? Porque se ela não tiver muito sucesso, essa recuperação ela pode ser delegada para o setor de meio de campo, e esse meio de campo vai estar um pouco aí despovoado, que vai ter muita gente ali à frente, e na verdade você vai ter ali os zagueiros, né? Os defensores ocupando mais ou menos aquele setor. A possibilidade de que isso dê errado é muito grande. E na verdade, quando a gente olhava para o Santos do Sampaoli, né, o Santos do Sampaoli era muito eficiente nesse trabalho, e em virtude disso fez uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. Quando a gente olhava para o Galo do Sampaoli, a gente percebia que a equipe não tinha muita eficiência nessa pressão pós-perda e na recuperação da bola após a perda lá no terço final. E este foi o grande problema do Galo. A equipe do Sampaoli é uma equipe que ela não permite ao adversário que ele finalize muito ao gol, não. Né? Então, geralmente, a equipe adversária cria poucas chances para finalizar e, sobretudo, chances claras quando ela está atacando a equipe do Sampaoli. No caso, quando a equipe adversária for atacar o Flamengo, esse Flamengo vai permitir poucas oportunidades para o adversário, sobretudo oportunidades mais claras. Contudo, em situação de contragolpe, essas oportunidades cedidas ao adversário tendem a ser oportunidades muito claras. E era por causa disso que o Galo levava muitos gols. Então a grande preocupação do Sampaoli não é apenas em fazer gols, é também em evitar esses gols. Mas isso não vinha acontecendo no Galo, não aconteceu também no Sevilha, não aconteceu em outros momentos aí, por quê? Por causa desse contragolpe. E esse contragolpe que era proporcionado pela ineficiência na pressão pós-perda, que não gerava uma recuperação pós-perda, delegava essa recuperação para outros setores ali mais defensivos, isso não funcionava e a equipe adversária acabava fazendo gols. Então o Flamengo vai precisar, na verdade, né, o Sampaoli vai precisar sofisticar muito esse trabalho aí, vai precisar
contar muito com os jogadores, com a disposição dos jogadores, com a entrega dos jogadores. E para que isso funcione, os dirigentes, em algum momento, caso os jogadores comecem a gritar e reclamar dos treinamentos, os dirigentes vão precisar proteger esse técnico São Paulo. E se isso não acontecer, a possibilidade de dar errado é muito grande. Mas eu tenho um palpite de que pode dar certo. É isso.